cemitério já estava fechado e eu estava sozinho. Meu nome é Emerson e trabalho como coveiro há mais de 20 anos. Hoje, aos 54, ainda me lembro vividamente da noite de 17 anos atrás, que mudou completamente a minha percepção sobre o mundo e o sobrenatural. A experiência que tive naquela noite no cemitério onde trabalho, localizado em uma pequena cidade no interior do estado de Sergipe, ainda me assombra. Infelizmente, aquela foi a primeira de muitas coisas assustadoras que ocorreram ao decorrer desses anos. Hoje, envio alguns relatos que me fizeram ter certeza de que o nosso mundo não é como pensamos. Eu queria poder dizer que tudo o que irei falar é apenas a minha imaginação, mas foi real, e ainda é. Essas situações que vivi só serviram para me ensinar que o ser humano que se diz ser o detentor dos segredos do universo, na verdade, não sabe nada sobre ele. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Nomes e locais serão alterados por questões legais. Coloque os seus fones de ouvido e tire as suas próprias conclusões. O lobisomem estava lá. Minha primeira e mais assustadora experiência com o sobrenatural foi há 17 anos. Naquela época, minha vida era simples, mas satisfatória. Eu morava sozinho, já que nunca me casei ou tive filhos. Meu trabalho no cemitério era tranquilo, apesar do estigma social associado a ele. Eu era responsável pela manutenção das sepulturas e por cavar novas covas quando necessário. Nunca tive medo dos mortos. Para mim era apenas parte do ciclo da vida. Concursado da prefeitura local, eu sempre fui um homem muito ávido com conhecimento. Levava livros para o trabalho e assim eu passava o tempo por lá. Conservo o hábito de ler até os dias de hoje e tento passar isso para os mais jovens que conheço. Por ser uma cidade pequena, não tínhamos muitos óbitos. Eram mesmo mais idosos que faziam a sua partida. Ocasionalmente tinha um caso de pessoas mais jovens, mas era raro. Infelizmente, isso mudou bastante de uns anos para cá. Parece até que hoje os jovens se vão mais cedo. Entretanto, tudo mudou numa noite em que eu estava particularmente exausto após um dia de trabalho intenso. O mausoléu da família rica da cidade estava rachado devido ao calor e eu tinha passado o dia arrumando aquela sepultura. O sol estava castigando naquele dia e por volta das 4 da tarde eu resolvi ir para o quartinho de descanso e tirar um cochilo até as 5:30, que era meu horário de saída. Acabei adormecendo no quarto de descanso dos funcionários do cemitério e só acordei por volta das 10 da noite. O cemitério já estava fechado e eu estava sozinho. Naquela época não tínhamos celular com despertador e o relógio velho pendurado no alto da porta não servia para nada, pois estava sem pilha. Eu me certifiquei da hora por meu relógio de pulso e levei um susto quando vi que havia perdido a hora. Ao menos eu estava descansado, né? Eu tomei um copo de água gelada, um gole de café frio, desliguei o ventilador e apaguei a luz para ir embora. Ao sair do quarto, o ar abafado da noite bateu no meu rosto. Estava realmente quente. Tudo que eu queria era chegar em casa e tomar um bom banho frio. Eu acabei olhando ao redor e percebendo que o cemitério tinha um ar mais sinistro sob a luz do luar. O silêncio era quase palpável. Pela primeira vez eu me senti desconfortável naquele lugar. Eu não sei dizer exatamente, mas a sensação era como se eu fosse um peixe fora do aquário. Eu comecei a caminhar rapidamente em direção ao portão principal, o qual eu tinha a chave, quando ouvi um som estranho vindo de trás de uma das maiores lápides. Parecia um grunhido misturado com um rosnado baixo. Com cautela eu me aproximei para investigar, pensando que poderia ser um cachorro de rua que também teria ficado preso ali. Afinal, eles gostavam de frequentar o lugar durante o dia, pois eu e os outros funcionários sempre dávamos água e pão para eles. Mas o que eu vi, no entanto, me fez congelar de medo. Diante de mim, banhado pela luz da lua, estava uma criatura totalmente diferente de tudo que conhecia. Ele estava encolhido, parecia assustado. Ele devia ter o meu tamanho ou um pouco menos.
com pelos negros e olhos que refletiam a luz como 2 faróis amarelados. Tinha a forma de um lobo, mas quando eu comecei a me afastar devagar, porque eu senti medo e muito medo, o lobisomem ficou de pé, lentamente, apoiado sobre 2 patas traseiras. Foi quando eu vi as mãos. Se é que eu podia chamar aquilo assim. Eram como garras afiadas. Ele poderia acabar comigo se quisesse, mas seu olhar parecia confuso e não cruel. Meu coração batia forte no peito e por um momento eu não consegui me mexer. O lobisomem me encarou e eu senti como se ele não soubesse o que fazer comigo. Então, com um uivo que ecoou pelo cemitério inteiro, ele se virou e desapareceu correndo entre as lápides. Tremendo, eu corri até o portão. E no calor da emoção, eu nem pensei em pegar a chave para abri-lo. Eu pulei o portão com a maior velocidade que tive. Eu não olhei para trás até estar seguro em minha moto a caminho de casa. Eu mal sabia que seria a primeira de muitas experiências que eu teria ali. Eu realmente nunca mais vi o lobisomem. Acredito que isso tenha sido para me preparar para as demais coisas que eu viveria. Afinal, se eu sobrevivesse a esse susto, eu poderia enfrentar qualquer coisa. A menina falecida enviou um recado para seu irmão. Bem, essa foi a experiência mais transformadora que ocorreu comigo, e ela veio logo depois do lobisomem. Trabalhar num cemitério sempre me proporcionou histórias e experiências intrigantes, mas uma delas destaca-se por ter sido não apenas assustadora, mas profundamente comovente. Bem, uma jovem garota adolescente tinha sido vítima de um trágico acidente de carro. Era difícil passarmos por coisas tristes assim, e quando acontecia, toda a cidade ficava enlutada de uma certa forma. O funeral foi doloroso, com muitos choros e lamentações, especialmente por parte do irmão da menina, que se culpava pelo acidente, pois era ele quem dirigiu o veículo. A comunidade local estava abalada, e eu também senti o peso daquela tristeza. Uma menina tão nova, com a vida inteira pela frente. Não é algo que a gente encare bem, não é mesmo? Mas se tem algo que eu aprendi com o passar do tempo, é que ninguém vai antes da hora. No dia seguinte ao enterro, enquanto eu fazia a minha ronda habitual pelo cemitério, procurando algum reparo para fazer, ouvi o som de choro vindo da direção do túmulo da garota. A princípio, eu pensei que fosse alguém da família que tinha voltado para lamentar ou algum amigo de colégio que estava se despedindo. Eu desviei o caminho para deixar quem quer que fosse à vontade para expressar sua dor. Foi quando o choro ficou mais alto e eu pensei que a pessoa poderia até passar mal em meio a tantas lágrimas. Me encaminhei para lá na intenção de oferecer um copo de água. No entanto, quando me aproximei, eu percebi que não havia ninguém visível ali. O choro continuou claro e alto. Naquele momento eu soube que eu não estava sozinho. O dia quente deu lugar a uma brisa gelada e eu comecei a ficar preocupado. Eu sabia que estava prestes a viver algo sobrenatural. Com cautela eu me aproximei do túmulo e, para minha surpresa e espanto, eu vi o espírito da jovem sentada sobre a sua própria lápide. Ela apareceu de repente, era transparente e emitia uma luz fraca, meio azulada. Os raios de sol passavam sobre ela e a menina era exatamente como a foto da sepultura. Porém, seus olhos estavam inchados de tanto chorar. E ela parecia desesperadamente triste. Eu conseguia ver as lágrimas que caíam e desapareciam no ar. Eu tentei manter a calma, embora meu coração batesse acelerado. A jovem olhou para mim e, percebendo que eu a via, foi quando eu tomei coragem e disse: "Você precisa ir, menina. Vai pra luz. Lá eles vão cuidar de você." Eu falei isso com base na criação espírita que eu tive por parte da minha avó, a mulher que cuidou de mim a maior parte da minha vida. Eu não participava e nem participo de nenhuma religião, mas a minha avó havia me ensinado muito sobre o mundo dos espíritos. Ela dizia que eu precisava desenvolver minha mediunidade, mas eu nunca quis e acabei me afastando disso. Mas parece que quando a gente foge do sobrenatural, ele nos persegue, até que a gente aceite aquele abraço do caminho espiritual. A menina parou de chorar e olhou para mim. Eu fiquei ainda com mais medo, mas ela disse: "Você poderia entregar um recado ao meu irmão?" Eu concordei com a cabeça, eu estava nervoso demais para falar qualquer coisa novamente.
Ela disse que a morte dela não havia sido culpa dele e que ela não queria que ele vivesse o resto de sua vida atormentado pela culpa. Era sua hora, pois a sua missão já estava cumprida, e que ela o apoiava a contar para sua mãe sobre uma questão que eles conversavam dentro do carro antes do acidente acontecer. Seu pedido era simples, mas carregado de emoção. Com muita dificuldade eu abri a boca e falei: "Eu prometo que falo. Eu vou falar com ele ainda hoje." A minha boca parecia pesada. As palavras demoraram a sair. Eu não sei explicar bem. Devia ser o medo. A menina desapareceu e eu saí imediatamente do meu trabalho. Pedi ao pedreiro que estava lá arrumando outras covas para me cobrir, que eu voltaria em breve. A família da menina era conhecida. Em uma cidade pequena a gente encontra as pessoas bem rápido. Eu descobri onde eles moravam e bati palma no portão. Foi o rapaz que me atendeu. Seu rosto estava desolado de tanta tristeza. Me apresentei e pedi para que ele me ouvisse com atenção. Eu contei tudo, cada detalhe. Enquanto eu contava, as lágrimas escorriam e no final ele me deu um abraço inesperado e me agradeceu. O que convenceu aquele rapaz foi quando eu disse sobre a tal conversa que ele e a sua irmã tinham tido antes do acidente. Pelo que eu percebi, era algo que só os dois sabiam. Foi um acontecimento aterrorizante, mas recompensador. Eu ajudei 2 almas naquele dia: a da garota que tinha partido e a do rapaz que precisava viver. Eu o ouvia rindo. Esse relato talvez seja pesado, mas eu precisava compartilhá-lo, pois ele nos leva a muitas reflexões. Como já contei antes, apesar da cidade ser pequena, nem sempre a calma reina nesse lugar. Uma experiência em particular me fez ter certeza disso. Há alguns anos atrás, um criminoso muito conhecido da região faleceu. Ele era conhecido por ser um matador de aluguel e ter participado de muita coisa ruim por aqui. Todo mundo tinha medo dele, inclusive eu. Quando ele foi enterrado no cemitério, houve um misto de alívio e medo entre os moradores da cidade. Mas ninguém se fez presente no sepultamento, apenas a irmã do cara estava lá. A moça era mais nova e ele até que cuidava dela. Quando terminei de enterrar o cara, a menina enxugou as lágrimas e acabou me falando que ela estava de partida da cidade. Não tinha como continuar vivendo ali sem o irmão para protegê-la. Ele tinha feito muitos inimigos e ela temia por sua vida. Bem, os dias passaram, o túmulo dele ficava em uma área mais isolada do cemitério, e sempre que eu passava por lá eu sentia uma energia pesada e sombria. Poucos dias após completar 1 ano do falecimento daquele homem, o carteiro apareceu no cemitério bem no meio da tarde. Ele tinha uma carta endereçada ao coveiro, que no caso, sou eu. Era da irmã do criminoso falecido, pedindo para que eu limpasse a lápide e acendesse uma vela para o homem. Dentro do envelope havia uma nota de R$50 como pagamento. Esse valor na época era dinheiro. Não era qualquer dia que se ganhava R$50 por um serviço. Eu peguei a melhor vela no quartinho de descanso, meu equipamento, e me encaminhei até lá para executar meu serviço. Finalizei a limpeza e acendi a vela. Me lembro de falar: até os criminosos merecem caminhar na luz. Foi aí que eu comecei a ouvir risadas baixas, abafadas e ameaçadoras vindo de dentro do túmulo do criminoso. A princípio eu pensei que fosse a minha imaginação, mas as risadas se tornaram mais claras e sinistras. Era como se alguém estivesse me observando e zombando de mim. Parado diante do túmulo, olhei ao redor tentando identificar a fonte do som, mas eu não vi ninguém. Aquilo começou a ecoar mais alto e claro que eu tive medo. Não havia vento, mas a vela se apagou. Eu saí de lá correndo na mesma hora. Evitei aquele corredor de túmulos por meses. O ambiente ali é pesado até hoje. A impressão que eu tive foi que aquela alma não queria o caminho da luz. Parecia que ele estava disposto a debochar de qualquer tentativa de salvamento para a sua eternidade. Quer enviar o seu relato? Nos procure na DM do Instagram @oordinário.selvagem. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.